Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para fechar os olhos, quem se sentir à vontade, e nos sintonizarmos com o Mestre Jesus, pedindo a Ele a inspiração, a iluminação necessária para que possamos ouvir a palestra de hoje e que consigamos, de alguma forma, assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, vamos fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é de uma passagem do Evangelho que Jesus ele fala da seguinte forma: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E é um tema talvez um tanto controverso à primeira leitura, porque parece ser diferente da mensagem que Jesus passava ali naquele período, né, em Jerusalém. Então, de toda a exemplificação dele, de tudo que ele pregava, amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. E aí essa colocação dele traz um certo desconforto de ler, né? Então ele fala assim: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos de casa. Infelizmente, alguns líderes da religião católica no passado, talvez por essa pequena frase, acabou tomando como verdadeira no sentido da guerra externa, de guerrear contra o outro. E a gente sabe que desde o século XI até mais ou menos o século XIII tiveram as cruzadas, que era uma necessidade que eles tinham, que achavam que era conquistar a Terra Santa, mas todas acabaram falhando, né, e morrendo muitas pessoas em relação a essas guerras. E também a Inquisição, também de certo modo é como uma guerra, né? Você querer fazer com que o outro pense da mesma forma que você, que seja todos que sejam cristãos. Embora a Inquisição tenha começado na verdade, com movimentos genuínos cristãos, como os cátaros, os valdenses na França, que eles pregavam, na verdade, eles faziam voto de pobreza, eles queriam, na verdade, viver aquele evangelho do passado e que estava se perdendo pela matéria. E então, que guerra é essa? Porque quando a gente fala em espada, né, que guerra é essa? Para qual inimigo? Tem uma passagem do Evangelho também falando de espada que contrapõe isso, que é a passagem quando Jesus está preso e Pedro ele tira a espada, desembainha e acaba cortando a orelha de Malco, que era um servidor do sumo sacerdote à época. E aí Jesus fala na hora: Pedro, embainha sua espada, porque quem usar a espada, pela espada perecerá. Então, mais um motivo que a gente vê que Jesus, na verdade, quer trazer a paz e não a guerra. Toda mudança, as pessoas que iam se tornando cristãs e iam realmente se tornando discípulos, né? O aluno é aquele que aprende no lado intelectual, uma matéria na escola. Agora, o discípulo é aquele que vivencia tudo aquilo que ele está aprendendo.
Então, à medida que os discípulos iam se formando ali do cristianismo, acabava acontecendo uma ruptura familiar muitas vezes, porque as ideias de Jesus eram muito diferentes à época. Então, imagina que ele estava sob o jugo ali do Império Romano. Os escravos no Império Romano faziam parte da base econômica. E imagina Jesus falar que as pessoas elas eram irmãs, que todos eram iguais. Isso poderia ser a derrocada ali do Império. Que César não era Deus, que existia um Deus único, mas que não era César, que ele se intitulava Deus ali. Fora os outros deuses que os romanos também acreditavam. Então, tudo isso trouxe muito desconforto. Então, a pessoa que queria seguir o Cristo não tinha uma vida fácil. Ela realmente passava por muitos conflitos. E um épico que também ilustra essa mesma situação foi escrito no Mahabharata, que é um livro sagrado hindu, que não se sabe muito bem, mas ao certo, mas entre 3.000 e 5.000, né, antes de Cristo foi escrito, e tem um capítulo que se chama Bhagavad Gita, que é Canto do Senhor. Né? E aí ele fala de uma guerra entre dois povos, os Pandavas e os Kauravas. Arjuna, que é um personagem, ele faz parte, sendo o príncipe dos Pandavas, que significava o quê? O bem, na verdade, o lado espiritual. E os Kauravas representavam a matéria. E eles queriam guerrear para conseguir a cidade de Hastinapura, que era a cidade da sabedoria. E ali no campo de batalha, embora, né, assim, aqui talvez no Ocidente a gente não tenha muito essa mentalidade, mas no campo de batalha tinha um ritual. Abria-se ali no centro um caminho, existia um ritual antes de começar. Isso era sagrado para eles. E Arjuna não estava disposto a começar a guerra, porque ele via do outro lado parentes dele também, os Kauravas, primos, pessoas que ele amava. E ele falou, mas como que eu vou matar pessoas que eu amo? Eles estão ali, eu não vou ter coragem de fazer isso. Como que eu vou conviver com isso depois? E ele estava sendo guiado pelo cocheiro da carruagem, que era Krishna, que para o hinduísmo seria uma divindade espiritual encarnada, né? O mantenedor do universo. E Krishna falava, não, você tem que ir para a guerra, você precisa ir para essa guerra. E então, significa o quê? Que esses inimigos, na verdade, os Kauravas, são inimigos que estão onde? Dentro de nós mesmos, são os nossos vícios, são as nossas dificuldades, a procrastinação, várias coisas que estão envolvidas, que é um inimigo mais difícil da gente conseguir visualizar, mas que nos impede de seguir para uma vida mais espiritualizada. Então, esse épico, ele mostra que é o homem lutando contra si mesmo, contra a sua inércia, o seu não fazer, não proceder, né, em busca da iluminação espiritual, assim como Jesus também propôs. A gente tem uma tendência muito grande a olhar muito para o externo, para o exterior. Então, no sentido de julgar as pessoas, né? Então, existe essa tendência. Quando a gente vê algo de errado no outro, a gente julga, mas o ideal é que a gente olhe para nós mesmos e assumamos a responsabilidade dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, do que acontece. E aí a gente passa a se autoconhecer, entrar na nossa casa interior, limpar as janelas para que a gente consiga enxergar de uma forma melhor as coisas, iluminar espaços que lá dentro
que estão escuros e que a gente não consegue enxergar. Às vezes outras pessoas enxergam em nós e a gente não consegue perceber. E quando, muitas vezes, eu falo assim, muitas vezes os amigos, eles querem sempre agradar, né? Então tá sempre tudo muito bem, tudo muito ótimo. E aquelas pessoas que talvez a gente entenda que não gostem da gente ou que não tem nada a perder se for falar o que quiser falar, são aquelas pessoas que normalmente apontam coisas nossas que nos incomodam. Então, o ideal é que a gente pare para pensar. Pode não ser verdade, mas que a gente olhe com carinho essas pessoas que a gente considera difíceis, mas que, na verdade, no fundo, a gente tem medo que elas não nos compreenda, que a gente fale e ela não entenda aquilo que a gente gostaria de passar de mensagem. Essas pessoas que muitas vezes trazem alguma crítica, pode ser interessante, sim, a gente se autoanalisar. Pode ser um momento, a oportunidade para isso. E eu considero essa luta interior, que é a luta contra a nossa resistência interna. Que resistência é essa? É a procrastinação, é a gente ir adiando as coisas que a gente quer fazer, os nossos projetos pessoais. Tem gente rindo aqui, eu nunca passei por isso, tá? Passo também, né? Uma coisa eu já superei, tá? A procrastinação de levar minha toalha molhada, que eu acabei de tomar banho, pro varal, para secar lá, porque eu sei que no banheiro não vai secar. Então já melhorei alguma coisa aí. Já tomei consciência e melhorei. A gente tem medo, às vezes, de dar um passo. A gente tem esse medo, né? Tudo bem, o medo ele é natural, faz parte da sobrevivência, mas quando o medo ele é demais, ele também cria uma resistência muito grande. Ele nos traz prudência, mas ele cria uma resistência muito grande. E a gente, às vezes, fica paralisado, não consegue realizar os nossos projetos. Devemos trabalhar sem esperar os frutos do trabalho. Trabalhar por trabalhar, ser feliz por fazer aquilo a que você veio destinado a fazer. Aprender a ser feliz por simplesmente concorrer pela harmonia do universo. Muitas vezes nós não colheremos esse fruto. Muitas vezes nós não seremos reconhecidos pelo que fazemos. Quantos cientistas que foram reconhecidos muito depois de suas mortes? Eles eram ridicularizados. Giordano Bruno foi um deles. Ele, na verdade, ele não era um cientista propriamente dito, mas ele era um estudioso. Ele entendia a grandiosidade do universo e como ele foi combatido, foi levado à fogueira. Depois de 10 anos, Galileu Galilei provou tudo o que ele disse. Então, travar essa luta interna contra a resistência para a gente dar o nosso recado que a gente tem que dar ao mundo, se faz necessário. Jesus traz isso para a gente. E também esperar que as coisas se resolvam, os problemas na nossa vida, para que aí a gente comece a colocar em ação aquilo que a gente precisa colocar, gente, não vai acontecer, não é fácil. Por exemplo, para eu estar aqui dando uma palestra, eu precisei ter tempo para estudar, mas eu continuava com os mesmos problemas. Enfim, tinha dias de eu falar assim, não, eu não posso pensar nisso, agora não é hora, eu tenho que estudar porque eu preciso me dedicar a essa tarefa que eu vim. Começar a palestrar não é fácil, mas eu convido todos que tenham vontade para estar aqui também. Importante, né? A gente não é perfeito, tem coisas que eu falo aqui que eu falo, nossa, eu estou falando, mas eu preciso ouvir para mim também. Eu preciso melhorar em mim. Se eu for esperar eu ter todas as virtudes que eu preciso para chegar aqui na frente e falar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, buscar perfeição demais também nas nossas tarefas, talvez deixe a gente nessa inércia.
o atrito ele se faz necessário. A gente fala em física que até para andar para frente, a gente tem que atritar com o chão para ele nos impulsionar para frente, senão a gente não caminha. Então, o atrito se faz necessário. Ele não consegue se esgotar por si só. Chico Xavier é um exemplo disso. Ele começou a psicografar muito jovem, mesmo assim ele cuidava de vários irmãos pequenos. A família dele tinha vários problemas por conta da família numerosa, muita gente, muita coisa para cuidar. Uma época ele falou que ele via os médiuns que psicografavam romances e ele queria também fazer isso. Ele uma vez conversou com o Emmanuel. O Emmanuel falou: olha, eu até já pensei nisso, só que assim, você precisa se acalmar, porque da forma como você está conturbado com tudo isso que está acontecendo na sua vida, eu não vou conseguir entrar na sintonia necessária que você precisa para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, ele esperou mais ou menos 1 ano e meio para começar a escrever os romances, né? Há 2000 anos, 50 anos depois. Ele precisou se acalmar para isso. Ele precisou vencer, talvez, o vício que ele tinha, não sei, né? Mas de se preocupar demais com todos, né? Talvez, não que isso seja ruim, mas se começa a te atrapalhar nos seus objetivos, de repente está na hora de se acalmar um pouquinho mais. E quantos vícios, né? A gente dá uma desculpa e a gente continua. Né? Tem uma história assim, de 2 amigos que eles tinham falado, não, vamos parar de beber. Já fazia 1 ano, eles não bebiam mais, nada, alcoólico. Aí foram para uma pescaria e um deles falou assim, olha, eu estou levando... Aí mostrou que estava levando umas bebidas alcoólicas. Aí o amigo falou, poxa, mas a gente não combinou que não ia beber mais? Aí ele falou assim, não, mas assim, vai que tem alguma cobra, pica a gente, e aí a gente tem como, né, usa a bebida lá para, né, resolver o problema. Aí o amigo falou assim, nossa, mas... será que vai ter cobra nesse lugar? Ele falou, não, eu estou levando um saco de cobras também. A gente não faz isso? Eu falo, Então, assim, a gente vai sentar, não, eu preciso fazer um projeto, eu quero escrever um livro, eu quero fazer alguma coisa diferente, um trabalho voluntário, a gente sempre vai arrumar uma desculpa. Você tem que estar no computador? Ai, não, mas agora eu preciso estender roupa, eu preciso fazer isso, eu preciso, será? Então a gente precisa também aprender um pouco mais sobre a gestão do tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Será que ele está sendo bom? Está sendo útil? Com o que a gente está se perdendo? Com rede social? Não estou falando, eu uso muito, assisto muita palestra no YouTube, que é uma rede social também, no Face, tudo bem. Mas a gente precisa ter tempo para cada coisa, né? Tempo para cada coisa. Tem um filme, não sei se alguém já assistiu aqui, chama A Travessia. É um filme que ele fala de um rapaz, é baseado numa história real. É o Philippe Petit, ele era um francês e ele teve a vontade de atravessar numa corda as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, na época. Estava sendo construído em 1974. E é bem interessante. E quando ele estava fazendo as aulas de equilibrismo, o Papa Rui, que era também um personagem, ele era um patriarca de uma família de equilibristas, ele estava passando na corda e quando faltavam uns 3 passos, mais ou menos, para ele chegar do outro lado. E o Felipe cai. Por sorte, ele consegue se segurar na corda. E aí ele leva uma baita bronca do Papa Rui. E ele fala assim, a travessia ela só termina quando chega no final. Ela não termina antes. Se você começa a ficar muito seguro de si no final, você pode cair. E a maioria cai nesse momento. Então, você tem que estar o tempo todo concentrado naquela tarefa que você precisa realizar. Então, eu deixo aqui a frase aqui, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada.
para que nós travemos uma luta interior contra a resistência, superando os vícios e a inércia, a fim de que nós venhamos a dar o nosso recado à humanidade. Vocês já pensaram qual é o recado de vocês? Então, nesse momento, eu vou pedir, mais uma vez, para a gente fechar os olhos. E gostaria de fazer uma vibração de muito amor para todas as pessoas que estão passando pela Covid, pelas sequelas que isso tem trazido para todos nós, o desemprego, pelas famílias que estão com algum desajuste, para que haja harmonia dentro dos lares. Vibremos para os hospitais, para os presídios. Vibremos para os nossos governantes, para que tomem as decisões acertadas. Vibremos para o nosso mundo, para todos os seres viventes. Que assim seja, graças a Deus.